Mickey programadores, sejam bem-vindos a mais um Programando com Vigas. Eu sou o Vigas, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou o Vivaldo Gastão. Hoje vamos falar sobre o que são algoritmos. Então deixem já o like, subscrevam o canal, ativem o sininho e bora! Então, como disse anteriormente, hoje o assunto é algoritmos, então vamos a isso. Então, o que são algoritmos? Algoritmo é uma sequência de passos finitos para a resolução de um problema. Como, por exemplo, receita de bolo. A receita de bolo é um exemplo básico ou simples de um algoritmo, porque são passos que tu tens que cumprir para teres um bolo feito. Então, nós temos aqui uma receita de bolo, que é a receita de bolo de chocolate. Podemos dizer que os ingredientes são as nossas variáveis e a receita é o nosso algoritmo. Então, todo algoritmo tem um início e tem um fim, como vocês podem ver aqui. Então, se os passos foram bem cumpridos, o teu resultado será o bolo bem feito. Se não cumprires bem os passos, terás um bolo mal feito. Provavelmente nem vai cozer ou provavelmente vai queimar. Então, são variáveis. Variável é um espaço alocado na memória do computador que armazena um valor e depois será usado durante a execução do programa. Eles têm os tipos básicos. Os tipos básicos são tipo inteiro, que é para números sem casas decimais, o tipo flutuante, que é para números com casas decimais, o tipo caractere ou caráter, que são para as palavras e outros sinais, né? E o tipo lógico, que guarda um valor booleano, sendo assim verdadeiro ou falso. As variáveis têm regras de declaração. Então, elas devem iniciar com letras e jamais iniciar com números ou com caracteres especiais. Então, na nossa língua portuguesa, contém vários caracteres especiais, como o C com cedilha, os acentos, tio e muitos outros. Esses tipos de caracteres não devem ser utilizados na declaração de variáveis. Mesmo ponto de interrogação, ponto de exclamação e tantos outros sinais de pontuação não devem ser usados para declarar uma variável. De preferência usar letras minúsculas, porque no momento em que estiveres a programar, não vais te lembrar de ligar o caps lock para teres as letras maiúsculas. Então, sempre usar letras minúsculas. Fica mais fácil e não traz nenhum problema. Também não deve ser utilizado os espaços. No lugar dos espaços, melhor usar o underscore, ou então, se a variável for composta por duas palavras, escrevê-las todas juntas e a primeira letra da segunda palavra ser maiúscula, assim fica mais fácil. E não devemos utilizar palavras reservadas da linguagem. Por exemplo, declarar uma variável com o nome se não. Ou então, uma variável com o nome escolha. Por quê? Porque a escolha é uma estrutura de controle, uma estrutura de seleção e é um nome reservado das linguagens. Então, se tu declarares uma variável com esse nome, você vai confundir o compilador se é a variável ou se é a palavra reservada e provavelmente vai dar erro. Então, não devemos utilizar palavras reservadas da linguagem. Seguir, toda variável deve ter um nome e deve ter um tipo. Já falamos do tipo, né? Dos tipos acima. O que é um pseudocódigo? Pseudocódigo é a forma de descrever um algoritmo usando apenas linguagem corrente, ou seja, linguagem nativa. No nosso caso, a nossa linguagem, o nosso idioma é o português. Então, quando estivermos a escrever um pseudocódigo, vamos utilizar apenas o português. Não utilizaremos sinais nem nada, apenas a língua portuguesa. E isso
de formas a que qualquer pessoa possa entender o que o algoritmo vai fazer, sem precisar de algum tipo de linguagem de programação, sem a pessoa precisar de saber programar. Temos aqui o exemplo de um pseudocódigo que pede para calcular a média de um aluno e dizer se o aluno aprovou ou reprovou. Então, primeiro vamos declarar as variáveis nota 1, nota 2, nota 3 e a média. A seguir, lê as variáveis. Lê a nota 1, lê a nota 2 e lê a nota 3. Depois atribui o valor à média. A média é igual à soma das 3 notas divididas por 3. E depois verificar se a média for maior ou igual que 10, então escreva aluno aprovado. Se não, escreva aluno reprovado. Os fluxogramas. Fluxograma é a forma de descrever um algoritmo graficamente, usando figuras e setas. Temos aqui as figuras básicas de um fluxograma. Temos essa aqui, a figura usada para determinar o início do algoritmo ou o fim do algoritmo. Temos aqui o retângulo, que é usado para processos como declarar as variáveis, atribuir valores às variáveis, criar uma função. Temos esta figura que é para apresentação, por exemplo, seja para aqui no fluxograma, aqui no pseudocódigo, escreva aluno aprovado. Não, essa mensagem aluno aprovado vamos pôr aqui nesta figura. Temos esta figura que é para a entrada de dados, que quando o usuário vai introduzir um valor, então usamos essa figura. E a figura de decisão, que é um losango, usamos quando estamos a usar as estruturas de decisão, como se, se não, por aí afora. Vamos falar disso já daqui a pouco. Não, temos os operadores. Dizer que a programação e a matemática são, devemos dizer, best friends, andam juntas. Não, muitas das coisas que vocês veem em matemática também vão ver aqui na programação. Então nós temos os operadores aritméticos, relacionais e os lógicos. Os operadores aritméticos temos adição, subtração, divisão e multiplicação. A adição e a subtração são representadas pelo mesmo símbolo, tanto na matemática quanto nos algoritmos e nas linguagens de programação. E a divisão, representada por este símbolo na matemática, nos algoritmos e nas linguagens de programação, representada por esta barra. A multiplicação, que é representada pelo X na matemática, nos algoritmos e linguagens de programação, é representada pelo asterisco. Os operadores relacionais. Temos aqui o igual, que na matemática é representada por este símbolo. Nos algoritmos e nas linguagens de programação é representada por dois iguais. Por que dois iguais? Porque na programação, quando utilizas apenas um igual, significa que tu estás a atribuir valor a uma variável. E quando tu estás a usar dois iguais, significa que tu estás a comparar dois valores, ou estás a comparar duas variáveis. Então não se esqueçam disso para que não cometam erros no futuro. O operador diferente na matemática é simbolizado por este. E nos algoritmos e linguagens de programação é representado pelo ponto de exclamação e o sinal de igual. Depois, o operador maior, que nos três lugares, né, na matemática, no algoritmo e na linguagem de programação, é representado por este sinal. Idem o operador menor, que é representado por este sinal. Já o maior ou igual, representado por este aqui. E na programação e nos algoritmos é representado por este, que é o maior e o igual. O menor é igual, que na matemática é representado por este sinal. Nas linguagens de programação e nos algoritmos é representado pelo menor e igual. Parece uma seta, mas não é. Então, agora vamos escrever um algoritmo que calcule dois números inteiros.
Então, primeiro vamos declarar as variáveis. São dois números inteiros, então, número 1 correspondente ao primeiro número 2 correspondente ao segundo, e a variável soma que vai guardar o valor da soma, tudo inteiro. A seguir vamos iniciar o programa, ou iniciar o algoritmo. Depois precisamos ler número 1, primeira variável, leia número 2, depois calcular a soma, né? Soma será igual a número 1 mais número 2. Por fim, escrever o resultado da soma. Fim algoritmo. Depois temos os nossos operadores lógicos. Na matemática, o operador I, representado por este sinal, e no algoritmo, como nosso idioma é o português, nós escrevemos I. Na linguagem de programação usamos os I comerciais. Neste caso usamos dois I comerciais. Operador OR, que é simbolizado por este aqui na matemática, nos algoritmos pela palavra OR, e nas linguagens de programação por essas duas barras verticais. E o operador NOW, que na matemática é simbolizado pelo tio. No algoritmo escrevemos NOW, e nas linguagens de programação usamos o ponto de exclamação. Agora falando das estruturas de controle. As estruturas de controle são usadas para determinar o fluxo de um programa. De que forma certos blocos de código serão executados e em que ordem eles serão executados. Temos a estrutura sequencial, que é aquela em que um bloco de código ou uma linha de código é executada após a outra, sem que haja algum desvio. Então podemos dizer que ela é reta, sem nenhuma curva. Temos as estruturas de seleção, usadas para testar uma condição. Então, no caso em que, se uma condição for verdadeira, um determinado bloco de código é executado, e se a condição for falsa, outro bloco de código é executado. Então temos aqui a estrutura simples, que é a se não. Sua estrutura diz que se a condição for verdadeira, então executa estas instruções. Se não, que é quando a condição é falsa, executa estas instruções. E fim se. Toda estrutura tem um início, tem um fim. Não se esqueçam disso. Depois, a estrutura composta, que é se não, se. Se a condição for verdadeira, então executa as instruções. Se não, se a condição for verdadeira, executa as instruções. Fim se, que determina o fim desta estrutura. Depois fim se, que determina o fim desta estrutura toda. E por último temos a estrutura múltipla escolha ou escolha caso, que é escolha x. No caso aqui o x é uma variável. Então caso 1 executa as instruções, caso 2 executa as instruções do caso 2, caso 3 executa as instruções, e caso contrário executa outras instruções. Caso contrário é usado quando nenhum dos casos acima referidos satisfaz, ou nenhum deles é verdadeiro, então usamos o caso contrário executado. E depois fim escolha. Agora temos as estruturas
de repetição, que são usadas para repetir um determinado bloco de código, consoante a uma condição. Se a condição for verdadeira, o bloco de código é repetido vezes seguidas. Se for falsa, é parada de execução. Primeira estrutura de repetição diz para x de y até o limite, passo z, faça seguintes instruções, fim para. Então, x aqui é a variável de controle, então, e o y é o valor inicial desta variável. Então, até limite, que é o último valor, né? O último valor de x, passo z, que é passo significa o incremento que esta variável vai sofrer, né? O valor que vai aumentar a variável. Imaginemos que queremos escrever a tabuada dos 2. É uma repetição, né? Porque tu vais fazer 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, assim sucessivamente. E ter que escrever isso é cansativo. Então temos a estrutura de repetição para nos auxiliar nessa parte. Então, se fosse a tabuada de 2, seria x de x, né? Para x de 1 até 10, passo 1, porque só queremos aumentar uma vez, né, a variável x, faça. Temos a estrutura enquanto faça. Enquanto faça, ela analisa a condição. Se a condição for verdadeira, então é executada as instruções. Depois é feito o incremento ou decremento. Incremento significa que tu estás a aumentar o valor à variável, né? E decremento significa que tu estás a diminuir o valor à variável. Então, se a condição for verdadeira, as instruções são feitas, né? São executadas e é feito o ciclo. Se a condição for falsa, então o bloco do código não é executado. E por último, temos a estrutura de repetição repita até, em que ela primeiro executa as instruções, depois faz o incremento ou decremento de acordo com o que foi escrito e só depois analisa a condição. Então, se a condição for verdadeira, vai voltar a executar as instruções. Se for falsa, ela para a execução. Então, pessoal, outra coisa que eu já estava me esquecendo. Provavelmente no próximo vídeo vamos começar a utilizar esta aplicação Visual G. Então eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam fazer o download. É uma coisa rápida, não demora muito tempo, para que no próximo vídeo possamos utilizar para escrever os algoritmos. Então não se esqueçam, deixem um like, subscrevam o canal, ativem os sininhos e nos vemos na próxima.